Então, eu sou Hilden, do EcoChat. Você provavelmente já viu alguma lagoa, por exemplo, com uma água meio esverdeada, algumas algas e plantas aquáticas na superfície e até mesmo com um odor um pouco desagradável. Então, essa lagoa provavelmente está eutrofizada. E nesse vídeo eu vou explicar como ocorre esse processo de eutrofização, como ele é causado, quais os problemas que ele traz e como a gente pode solucionar. Então, a eutrofização é o processo onde um corpo d'água vai receber uma carga de nutrientes. Os mais famosos são N, P e K, nitrogênio, fósforo e potássio. E isso pode ocorrer naturalmente. No caso, a gente tem as regiões pantanosas que recebem matéria orgânica e nutrientes e são inclusive ecossistemas importantes para a ciclagem desses nutrientes. Mas também pode ocorrer artificialmente, que é o que a gente vê nas cidades muito bem com esgoto doméstico lançado in natura, com efluentes industriais e com fertilizantes. Os fertilizantes são nada mais nada menos do que os nutrientes necessários para as plantas crescerem e que muitas vezes nem tudo é aproveitado pela planta, então a água, quando chove, a água carrega esses nutrientes para algum corpo d'água no entorno. Quando esses nutrientes chegarem ao corpo d'água, eles vão dar início a um processo. Como eu falei, os nutrientes são importantes para o crescimento das plantas, mas não só das plantas, também das algas e das cianobactérias, que são seres fotossintetizantes. Então, vai acontecer um crescimento da população de seres vivos. Isso traz até um problema que eu vou falar mais para frente no vídeo, porque esses seres vivos produzem algumas toxinas. Mas esse crescimento ele vai cobrir a superfície da água e vai bloquear a entrada da luz solar. Então algumas plantas e algas que vivem no leito vão parar de receber esses raios solares e não vão conseguir sobreviver. Então vai ocorrer a decomposição. Essa decomposição é aeróbia, então ela vai consumir oxigênio. Então vai aumentar a demanda bioquímica de oxigênio, a DBO. Essas algas e plantas, quando vivas, elas oxigenavam a água, colocavam oxigênio na água e a partir de agora vai começar a retirar, a decomposição delas no caso, vai começar a retirar esse oxigênio da água. Então alguns seres vivos mais sensíveis vão morrer por conta dessa falta de oxigênio e isso vai aumentar a decomposição e vai retirando mais oxigênio da água e esse oxigênio só vai diminuindo e mais seres vivos, menos sensíveis, mais resistentes, eles vão começar a morrer também. E como essa decomposição aeróbica continua acontecendo, o oxigênio dissolvido na água só vai diminuindo até que chega um ponto que não pode ocorrer mais esse tipo de decomposição e passa a ocorrer uma decomposição anaeróbia. Esse tipo de decomposição acaba gerando metano e outros gases, que acabam gerando aquele odor que eu falei no início do vídeo. No fim, esse corpo d'água pode se estabilizar do jeito que eu falei, com uma água esverdeada, com algas e plantas aquáticas na sua superfície. Isso costuma acontecer mais em sistemas lênticos, como é o caso das lagoas, porque não existe uma grande movimentação e renovação das águas, então até os nutrientes ficam presos ali e não se movimentam. Em sistemas lóticos, como é o caso de rios, existe uma maior movimentação, então essa movimentação ela promove a aeração da água. Você pode observar na sua própria casa, quando você joga pega uma jarra, joga água em um copo, você consegue ver umas bolinhas de ar ali dentro da água. Isso compensa o oxigênio que é perdido na decomposição e a movimentação da água, a renovação da água também diminui esse problema. Então, eu falei o impacto que é a eutrofização, mas o que a eutrofização causa de impacto na gente? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos e um deles é bem recente, foi agora no início de 2020 na cidade do Rio de Janeiro, onde a água de abastecimento estava vindo turva, com cheiro e com sabor e muito foi se falado sobre a geosmina. A geosmina em si não causa nenhum problema pra gente, mas só da água estar com cheiro, sabor, cor, isso já traz problemas para as pessoas e também tem um problema financeiro, porque as pessoas tiveram que comprar água engarrafada para poder consumir. O problema no Rio de Janeiro poderia até ter sido pior, porque essa foi uma época de muitas chuvas e essas chuvas ajudaram a diluir tanto a poluição quanto as substâncias liberadas pelas algas e pelas cianobactérias. A geosmina é uma dessas substâncias. Mas quando a chuva falta, quando a gente tem estiagem, o problema é pior. E esse é o caso dos outros dois exemplos. O primeiro caso foi em Caruaru, Pernambuco, foi em 96 e foi causado pela presença da microcistina na água que era utilizada na hemodiálise. Então 60 pessoas morreram por conta da intoxicação causada por essa substância. O outro caso aconteceu 20 anos depois,
também no Nordeste e também causado por uma estiagem que aumentou a quantidade de substâncias presentes na água do abastecimento das pessoas. O que acontece? Existe a relação entre a zika e a microcefalia, mas o que foi observado era o seguinte: a região Nordeste estava em terceira posição em relação à quantidade de casos de zika. Mas observando os casos de microcefalia, ela estava em primeira posição. Então os números não estavam batendo. Algum fator estava causando essa diferença. O que descobriram foi o seguinte: encontraram uma substância, a saxitoxina, que é produzida por uma cianobactéria. E essa saxitoxina por si só não faz nada, mas descobriram que ela interagia com o vírus Zika e aumentava o dano causado por ele, então aumentando os casos de microcefalia. Enfim, cerca de metade da população brasileira não recebe nem coleta de esgoto, então esse acaba sendo um dos principais fatores para causar a eutrofização, mas também causa outros problemas. A gente tem milhares de internações todos os anos causadas pela falta de saneamento, prejudica o desenvolvimento das pessoas na escola, no trabalho e o desenvolvimento do Brasil como um todo. Então seria apenas um dos problemas atingidos com o investimento feito em saneamento. Por esse vídeo é isso. Eu queria deixar aqui também uma recomendação de leitura, que é o Faça-se Água, do Seth Siegel. Eu não usei na roteirização desse vídeo, mas esse livro fala sobre as soluções de Israel para a gestão das águas. Então abrange várias questões de saneamento. A gente ouviu falar bastante sobre dessalinização e essa é uma das soluções de Israel, mas muita coisa vem antes disso para a gestão das águas. E queria agradecer também meu amigo Guilherme Mendes, que me ajudou, me tirou algumas dúvidas durante o roteiro desse vídeo. Ele fez o TCC dele relacionado à água, está fazendo o mestrado dele relacionado a isso também e trabalha no comitê de bacia, então ele está bem por dentro do assunto e me ajudou bastante nisso. Alguma crítica, dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários, enriqueça esse vídeo com seus comentários. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ative o sino para receber notificações e também siga a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. E a gente se vê na próxima. Tchau!